Boa noite a todos sois bem-vindos. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 26. A palavra do Senhor nos diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós damos graça por esse dia, obrigado por mais uma vez podermos estar na Tua presença, pela proteção de cada um que chegou, obrigado pela chuva, que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra possa nos exortar, possa vir de encontro às necessidades dos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, buscar fazer aquilo que realmente possa ser santo na Tua presença, através da nossa fala, das nossas atitudes, possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e não a nossa. Agradecidos somos pela vida, pela salvação que nos une. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Irai-vos e não pequeis. É uma mensagem que, em primeiro lugar, ela tem que ser para aquele que prega. Então, já outra oportunidade eu disse como é difícil muitas vezes a gente pregar sobre algum assunto quando nós temos muitas dificuldades em relação a esse assunto. Nessa passagem de Efésios, é mencionado lá em Salmos 4:4 também: irai-vos e não pequeis. A ira, conforme o nosso dicionário, ela é cólera, raiva, indignação, desejo de vingança. É um impulso violento contra quem nos ofende. Então a ira, irmãos, é um sinal emotivo que nós externamos. É um sinal que vem de dentro de nós e nós externamos para as pessoas que olham para nós. Se nós agirmos conscientemente, orientados pelo Espírito de Deus e não dominados por forte impulso de emoção, nós poderemos evitar e poderemos controlar a ira. Por isso que eu disse, o pregador muitas vezes tem a responsabilidade, em primeiro lugar, em aplicar para a sua vida. E essa área na minha vida é uma área que eu tenho lutado muito em relação a controle da ira, para que ela não possa dominar a minha vida. A ira, então, quando ela é manifesta, ela serve como um alerta de que algo está errado dentro de mim. E se nós falarmos de nós como crentes, quando o crente expressa a ira de forma agressiva contra outra, é porque algo espiritualmente não está sob controle na sua vida. O versículo é bem claro: irai-vos e não pequeis. Está no imperativo, irai-vos, quer dizer, eu posso me irar? Posso, Deus permite. Agora, ela não pode se tornar pecado na minha vida, e aí é o domínio que eu tenho tentado fazer no meu relacionamento com as pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós nos iramos facilmente com os de casa. Os de casa reclamam muitas vezes da nossa agressividade. Por quê? Porque nós muitas vezes controlamos a nossa ira no relacionamento fora de casa, mas em casa, que é o primeiro lugar que nós deveríamos dominar a ira, nós externamos ela, ferimos as pessoas que nos amam. Por quê? Porque não temos o domínio. Então há algo espiritual errado na nossa vida como crente quando nós não temos o controle sobre a nossa ira. Então a ira, ela, quando ela é manifesta, é porque existe algo de errado contra justiça, contra retidão, contra algo que nós, à luz da palavra de Deus, como crentes, no comportamento que nós vemos em outra pessoa, não está de acordo com a palavra de Deus, mas nós precisamos ter domínio. Nós não podemos simplesmente agredir a pessoa porque ela está contra a palavra de Deus. Nós precisamos dominar e mostrar a ela que a retidão na palavra de Deus é dessa e dessa forma. Então a ira, ela deve ter reação com um espírito manso, né? Ela deve ser o fruto do Espírito lá de Gálatas 5, gozo, paz e longanimidade. E esse é uma luta que eu tenho na minha vida para ser longânimo. O meu ânimo precisa ser longo para que a ira não seja manifesta. Eu me iro, mas eu não manifesto contra o outro, a pessoa que está me atingindo. Então o espírito paciente, ele se aquieta, ele pensa duas vezes, ele conta até 10. Ele não se exaspera rapidamente, levando o crente ao pecado. E é isso que Deus fala aqui: irai-vos, mas não peca, domina isso.
domina de forma com que isso possa ser uma bênção, porque nós vamos dar bom testemunho. Quando alguém nos agride e nós não nos iramos e damos um espírito manso como resposta, isso glorifica a Deus. Então Efésios 4:26 traça uma distinção explícita entre irar-se e pecar. Por isso que Deus diz, irai-vos, mas não peca. É muito próximo, mas nós precisamos ter o controle. Então ela em si mesma, como Deus mostra aqui na sua palavra, ela não é pecado. Ela não é pecado. Mas nós não podemos ser controlados por ela. Quando somos controlados, quando nos inquietamos em razão da ira, nós somos pecadores. Então, a tentação, ela não é pecado. Tiago 1:13 e 15 diz, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém com mal. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá lugar ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. 1 Coríntios 10:13, não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que tu seja provado além das tuas forças, antes Ele dará o escape. Então, quando nós dependemos do Espírito de Deus na prova da ira, nós vamos dar glória a Deus, nós não vamos cometer a morte em relação à pessoa que nós estamos ferindo, porque a morte significa acabar um relacionamento com essa pessoa, tornar um relacionamento que era apaziguado num relacionamento de atrito, por causa da minha ira que eu não dominei. E talvez essa pessoa não vai crer em Jesus Cristo e vai para o inferno por causa de mim, que me irei de forma a ser um péssimo testemunho ao invés de ser uma bênção na vida dessa pessoa. Então o controle da ira é isso. Deus permite nós sermos tentados, mas nós não podemos ser vencidos por essa tentação. Por quê? Porque ela é humana. Mas quando nós vivemos no Espírito, Deus nos dá vitória, porque nós dependemos do Espírito de Deus. Então não é pecado sentir-se tentado, o pecado é quando nós prosseguimos de forma descontrolada, descoordenada nessa ira. E aí cometemos o pecado contra Deus e contra o próximo. Então a ira, ela permanece em nós, se nós quisermos fazer a vontade da carne. Quando nós fazemos um sanduíche, o Davi Júnior gosta de fazer muito sanduíche. Ele faz um sanduíche recheado de maionese. Muitas vezes, o que está ali na mistura do sanduíche, que acompanha, tu não consegue sentir, porque é tanta maionese, que a maionese que dá o acabamento naquele sanduíche. Se ele comesse pão com só maionese, ficaria ótimo. Ele não sentiria falta dos outros ingredientes. A ira é assim, irmãos. Quando nós assamos um churrasco, nós queremos salada de maionese. Ela tem que acompanhar, porque senão parece que falta alguma coisa no churrasco. Só que tanto o sanduíche como maionese, como a salada de maionese, eles precisam ser consumidos quase que de imediato. Tu não pode deixar para o outro dia. Tu não gosta de comer um pão dormido, tu gosta de comer naquele momento. Por quê? Porque ele vai te fazer bem. Então, quando nós deixamos a maionese para o outro dia, ela pode causar até um distúrbio digestivo em mim. Por quê? Porque ela fermentou, ela criou salmonela, seja o que for, ela não vai ser boa, ela vai perder o sabor e pode causar problema à minha saúde. Assim é a ira. Se nós não tivermos o domínio, o controle, ela pode ser benéfica para nós, mas se nós não controlarmos pelo Espírito de Deus, ela será um tropeço. Se nós permanecermos irados e não fizermos o que é certo, o pecado ele vai gerando. E muitas vezes nós não iramos assim de uma hora para outra com a pessoa, parece que aquilo vem acumulando, parece que aquilo vem tomando corpo dentro de nós, e aí chega uma hora que nós explodimos. Por quê? Porque não dependemos do Espírito de Deus. E estouramos com a pessoa. Então o pecado da ira é como se fosse um animal feroz, se preparando à espreita, vendo aquela oportunidade para comer a sua presa. Assim é nós quando não controlamos a ira. Ela vai crescendo, chega no momento, é hoje que eu vou dar a resposta, e eu estouro com a pessoa. Então é isso que nós precisamos ter controle. Gênesis 4 fala sobre Caim e Abel, sobre as ofertas que ambos trouxeram ao Senhor.
Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe das primícias do rebanho, trouxe do melhor. Cada um trouxe o seu melhor. Mas a palavra de Deus narra lá no capítulo 4 de que Deus atentou para a oferta de Abel. E a Bíblia diz que, como essa oferta de Abel sendo aceita por Deus, descaiu o semblante de Caim. Caim ficou entristecido. Por que Deus não aceitou a minha oferta e aceitou a oferta do meu irmão? Diz o versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Então ele ficou triste, o seu semblante ficou entristecido, talvez por se sentir inferiorizado, talvez por sentir-se desprestigiado por Deus, por qualquer motivo, mas ele se sentiu rejeitado. E aí o ódio começou a aflorar dentro do coração dele. Ódio contra quem? Contra um estranho? Não, contra o irmão, a sua carne. Ele odiou o seu irmão e produziu um espírito melancólico, um espírito agressivo, um espírito mal-humorado, um espírito, vou dar a resposta para o meu irmão, porque Deus não aceitou a minha oferta. E Deus diz para ele, apesar de tudo, versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Porque Deus viu a intenção do coração de Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele vai dominar a tua vida. Então Deus mostrou para ele, eu não aceitei a tua oferta, tu te irou, mas tu deve te arrepender. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós viramos, Deus não quer que nós reajamos como reagiu Caim, descaiu o semblante ou ficar mal-humorado. Não, trata bem teu irmão em Cristo que te fez o mal ou pisou no teu calo, trata bem alguém que te ofendeu. Não trata ele com uma resposta mal-humorada ou com uma agressividade. Deus assegura a Caim, se tu te arrepender, eu vou te perdoar, mesmo que tu, talvez no teu coração tenha projetado mal contra teu irmão, e nós sabemos qual foi o mal que ele projetou, matar o seu irmão, e ele matou o irmão, mas Deus ainda deu oportunidade para Caim se arrepender. Assim Deus dá para nós a oportunidade, irai-vos, mas conta até 1000, não peca. Quer dizer, Deus está pronto ali a nos dar a força necessária para que a gente não tenha um procedimento como teve o procedimento de Caim. Readquira alegria, Caim. Eu me agrado de ti também, só porque talvez tu está agindo como uma criança mimada, que tu deu para mim e eu não achei melhor o do outro. É claro que Deus viu a intenção do coração, por isso que Deus atentou para a oferta das primícias de Abel, porque Abel deu o cordeiro e ele deu o fruto da terra. Então Deus está olhando para aquilo que está no coração. Então Deus pretende que a nossa comunhão com Ele e a comunhão com as pessoas no relacionamento possa ter essa aceitação, porque o nosso coração precisa estar posto nas mãos do Senhor. E Deus fala assim: o pecado jaz à tua porta. Depois que descaiu o semblante, Deus fala que o pecado jaz à tua porta. E quando jaz à tua porta, ele vai te dominar. Por quê? Porque ele está dentro da tua casa. Ele vai entrar e vai te dominar. Foi o que aconteceu com Caim. O pecado venceu Caim. Assim como o pecado vai vencer quando nós nos irarmos e não dependermos de Deus, não aplacarmos essa nossa forma de ver as coisas do jeito humano e não da forma espiritual. Então, o pecado pronunciado aqui por Deus no capítulo 4 mostra que Deus dá oportunidade para advertência, mas Deus vai punir quando nós agirmos de forma que não seja a sua vontade, porque Deus não suporta o pecado. Deus é justo, Deus é santo e Ele não suporta o pecado. Precisamos então dominar o nosso gênio, precisamos depender do Espírito de Deus para que o pecado não nos devore. Como disse Tiago, somos tentados por nós mesmos. O homem é tentado por si, por quê? Porque não quer depender de Deus. E quando nós falamos, nós como cristãos,
nós não podemos ceder às concupiscências que nos cercam. Então, se não dominarmos nossas emoções, com certeza pecaremos. Caim pecou porque ele não teve domínio. Seus pensamentos ficaram agitados. Deus disse: se fizer bem, será aceito. Então Deus aceita tudo que nós fazemos para Deus com o coração, que Deus olha que tem bem, Ele vai ser glorificado. Agora, se nós fizermos com o coração mau, Deus vai punir. E Caim foi punido. A vontade deveria ser posta sempre na nossa ação de servir a Deus. A vontade não de fazer a vontade da carne, mas a vontade de fazer aquilo que o Senhor deseja. E a decisão é pessoal. Deus dá oportunidade. Decida, Davi, de uma forma que a tua ira não controle a tua vida. E eu tenho lutado com isso, Deus. Tenho lutado, e é uma das áreas que eu preciso muita oração, diariamente. Porque é muito fácil de tu não colocar o sapato dos outros e muitas vezes ver aquilo que está sendo feito para ti na perspectiva que os outros estão vendo. Nós precisamos ter isso. E somente à luz da palavra de Deus é que nós vamos poder, levando o tapa na face esquerda, dar a direita para ser batido. Senão nós vamos nos irar, vamos pecar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Não dá vitória para o diabo. Dá vitória para o Espírito de Deus, porque aquele que está em nós é maior do que está no mundo. E Satanás está como um leão bramando ao derredor, querendo nos tragar, nos derrubar, para que nós não possamos ser uma luz para as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Não permitamos então que Satanás se aproveite dessas falhas. Estou declarando publicamente uma brecha que tem na minha vida, mas Satanás sabe disso. O que precisa é comunhão com Deus para que haja um domínio sobre essa área, para que ele não seja vitorioso. Precisamos ter a consciência. A ira não controlada transforma-se em pecado autodestrutivo e amargura e ódio. E como falei, não é de hoje que ela brota. Ela vem brotando, até que se explode. Quando ela explode, não é porque ela aconteceu, ela já vem lá de trás. E nós temos que ser espirituais. Permitir que Deus trabalhe nessa área e não permita que haja resíduo algum contra irmão, contra incrédulo, seja qual for a pessoa no nosso relacionamento, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Pecado, muitas vezes, como mentira, como difamar, como murmurar, ameaçar, praguejar, tomar o nome de Deus em vão, é uma forma de nós mostrarmos a nossa ira contra as pessoas e contra Deus. Então precisamos ter esse controle nessas palavras. A ira faz azedar o coração. Então, quando ela é manifesta, é porque já está azedado tudo. Nós já estamos fora de controle. Da onde surge o homicídio? Da onde surge a inveja? Da onde surgem as divisões, as contendas, até dentro da igreja? É de momentos em que nós vamos nos irando com as pessoas e vamos guardando. E aí, no momento, acontece. Então, isso precisa ter controle. Toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Efésios 5:3. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, disenções, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, o crente não pode andar segundo o mundo. Por isso que ele muitas vezes, e isso vale para mim, não dominamos a nossa ira. Devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, para que o nosso comportamento em relação à ira não seja carnal, e sim espiritual. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muito se contamina. Então o autor de Hebreus está aqui, ela brotou, assim como uma árvore cresce, a ira vai crescer e vai causar divisão, disenção e todo tipo de comportamento que não agrada a Deus. O relacionamento humano, ele é composto de lutas diárias, e nessas lutas diárias nós muitas vezes temos que ceder. Se nós não cedermos em alguns comportamentos, vai ser muito fácil logo de nós nos irarmos. Vale principalmente, como já falei, para o relacionamento dentro de casa, marido e mulher principalmente, né? Porque é muito fácil a gente
Dizer assim, não, eu te perdoo porque tu pecou contra mim. Mas eu guardei isso no meu coração. Mas amanhã vem de novo. Ah, eu te perdoo. E quando vê, são tantos perdões mal perdoados que estoura por causa disso. Vai guardando raiz de amargura. Vai guardando, vai azedando. E uma hora explode. Quantos e quantos casamentos se desfazem em razão disso? Não podemos fazer beicinho como criança mimada. Precisamos saber o nosso limite, o limite do nosso próximo, do nosso cônjuge, seja quem for, e a partir daí entrar num relacionamento que permita que a ira não se exaspere, mas que fique bom para as partes, dentro daquilo, à luz da palavra de Deus, que nós devemos fazer. Então, para vivermos a harmonia, é importante entendermos que a diversidade, ela existe, e nós precisamos crescer espiritualmente com a diversidade, seja ela com aprovação, seja em qual for a área da vida. Nós precisamos saber crescer, porque Deus não dá tudo aquilo que nós queremos quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Ele não promete na palavra dele isso, mas Ele promete a sua presença, o Espírito habitando no nosso coração, nos conduzindo. Então nós precisamos nos moldar. Não estou falando aqui em acomodar-se, ser um crente acomodado e aceitar tudo. Não é isso. Mas nós precisamos pacientemente retardar a ira para progredir no relacionamento com as pessoas. Muita oração, muita dependência do Espírito de Deus. Evitaremos tumultos, evitaremos de proferir palavras agressivas, evitaremos de destruir o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo. Como é difícil dizer assim, que bênção, irmão, que o irmão conseguiu isso, que bênção que o irmão fez isso, que bênção que Deus lhe concedeu. Como é difícil. Por quê? Porque nós vamos acumulando coisas ruins dentro do nosso coração até um dia explodir contra esse irmão. E isso não pode acontecer no relacionamento com o crente. As pessoas devem ter prazer na comunhão conosco. Elas devem ter o prazer de chegar e conversar conosco. Por quê? Porque sabe que nós temos longanimidade, que nós somos pacienciosos e vamos auxiliá-los. Elas precisam olhar para nós, que nós temos domínio nessa área, para que nós possamos ser uma bênção para essas pessoas. E quando nós não temos domínio nessa área, as pessoas não vão querer nem chegar perto de nós, para que nós possamos ser uma bênção. Então, quando controlamos a ira, nossas palavras irão refletir que aquilo que eu digo é verdade, e se eu peco contra o irmão, contra a irmã, eu confesso, ele vai saber que pode perdoar, porque eu estou agindo com um coração honesto. Pedidos que eu faço a Deus de oração, Deus vai atender, porque está vendo, não um coração de Caim, mas um coração de Abel na minha vida. Deus vai me abençoar, porque está vendo que eu estou lutando para resistir nessa área, e Ele vai me dar mais força, porque vai ver que a minha oração é sincera, na dependência do Espírito de Deus. Eu vou poder ser, com o meu comportamento piedoso, um aconselhador para outros que estão fracos nessa área. Isso é uma bênção. Eu não vou ter preconceito, à luz da palavra de Deus, para as condutas inadequadas das pessoas contra mim. Por quê? Porque eu vou saber controlar isso. E eu vou me arrepender quando eu passar do limite da ira para o pecado. Por quê? Porque eu vou ter o sentimento de culpa e eu vou pedir perdão a Deus. Mas devo evitar de que isso cause transtorno para outras pessoas, porque eu posso, se não tiver esse controle, causar rompimento de relacionamento, e isso eu preciso ter nas minhas atitudes. Eu não posso ser egoísta, eu não posso agir dessa forma. Eu devo ser uma pessoa que encoraje as outras. Por quê? Porque com a minha paradinha na ira, eu vou encorajar outras pessoas a ter o mesmo comportamento e não agir por impulso. A gentileza de um coração espiritual deve ser manifesta através do meu relacionamento com as pessoas, porque eu vou me submeter à glória de Deus, ser refletida através desse domínio que eu vou ter. O silêncio, muitas vezes, irmãos, ele é fundamental para nós não nos virarmos as costas, talvez não responder, deixar quieto, não botar pano quente, mas deixar acalmar e depois retomar. Se nós temos esse comportamento, o comportamento salmista 141, 3 e 4, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, a porta dos meus lábios, não inclines o meu coração para o mal, nem para que se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Eu não quero iniquidade, eu quero fazer a tua vontade. Quando nós assamos o churrasco no domingo, teve um momento que a brasa ficou muito alta, muito forte.
E nós precisamos controlar aquela brasa para evitar de queimar o frango por fora e ele ficar cru por dentro, né? Então, e não assar de forma que ele não fique parelho. Então, eu preciso aproveitar a força do calor para o meu benefício. Eu aproveitei lá no churrasco e ficou um galeto bem assado. Assim é com a ira. Ela é tão forte, mas ela pode ser um benefício para o crente quando ele domina e aproveita para a glória de Deus. Mas ele precisa ter a convicção que deva depender do Espírito de Deus. Assim como aquele galeto ficou bem assado, gostoso, suculento, proveitoso, a nossa ira também pode ser dessa forma quando nós dominamos, dependendo do Espírito de Deus. Que nós, irmãos, no nosso relacionamento com as pessoas, nas oportunidades que temos, possamos demonstrar amor, paciência para com essas pessoas, porque nós temos o Espírito de Deus, e se nós temos o Espírito de Deus, Ele precisa nos dirigir, nos controlar. Precisamos temperar a nossa vida com a palavra de Deus, porque ela é a forma como nós podemos combater a ira no relacionamento, contribuir de forma positiva para a obra de Deus e para essas pessoas. Irai-vos e não pequeis.